Já começo com informação, porque a informação que abre o nosso quadro de hoje é muito quente. Começou a tramitar na Câmara Municipal de Teresina o projeto de lei do Poder Executivo, que institui a previdência complementar dos servidores municipais. O assunto foi debatido na manhã de hoje com técnicos do Instituto de Previdência, lá na Câmara Municipal de Vereadores. E é sobre este assunto o nosso primeiro material. Acompanhe aí. O projeto adequa a previdência dos servidores efetivos de Teresina à reforma feita a nível federal. A segunda alíquota de contribuição será obrigatória para quem ganha acima do teto do INSS. Os atuais servidores poderão optar ou não pelo regime de previdência complementar. Os que ingressarem no serviço público da capital após a publicação da lei serão incorporados ao novo sistema automaticamente. Nesse novo sistema, ele vai contribuir para a própria aposentadoria, certo? E vai ressalvar que ele só alcança os servidores que tiverem remuneração acima do teto do INSS, de R$ 6.433. Abaixo disso, ele continua contribuindo e se aposentando exclusivamente pelo IPMT. Então, acima disso, quem receber acima do teto, ele vai contribuir por dois sistemas, por do IPMT até o teto e acima disso para o novo sistema. A proposta deve amenizar desequilíbrios nas contas públicas da capital. De acordo com o IPMT, o déficit da Previdência do município de Teresina está acumulado em algo em torno de 6 bilhões de reais. O projeto de previdência complementar deve ajudar a reduzir esse déficit e, se não for implementado, o município pode perder uma série de repasses federais. O município de Teresina, se ele não fizer essa reforma da Previdência, ele terá diversas penalidades. Posso colocar aqui, o município de Teresina não irá poder fazer a compensação previdenciária, que hoje dá em torno de 20 milhões ao ano para o município de Teresina, ele irá perder esse valor. O município de Teresina, ele também não poderá receber transferências voluntárias, que são, por exemplo, emendas parlamentares, o município ficará impedido de receber transferências voluntárias. O município de Teresina não poderá firmar contratos, convênios com o governo federal. O município de Teresina ele não poderá ter obras financiadas pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, que nós sabemos que são diversas obras que essas entidades financiam. O município não poderá fazê-lo, esse financiamento. E se aqueles contratos que já estão vigentes, aquelas obras que já estão em andamento, se o município não fizer, essas obras terão que ser suspensas. Vereadores questionaram a composição do comitê gestor e fiscalizador que deve ser criado para administrar o fundo previdenciário e pode ter o nome da própria prefeitura com o poder do voto de Minerva nas decisões. E para nós ele está adequado dentro do que a legislação estabelece. Não tem como. Todos os regimes de previdências, acredito que municipais, estaduais e até da própria União, eles são deficitários. Há um déficit atuarial e aqui não tem como. Ou então a nossa previdência, no caso do IPMT, ela não irá sobreviver. Então tem que ter essa aprovação e essa adequação à nova legislação. Um assunto bastante polêmico, debatido hoje na Câmara Municipal de Vereadores, que eu conto aqui com o nosso time de comentaristas da O Dia TV. Para o nosso debate desta segunda-feira, olá, Edna Maciel, boa tarde para a senhorita, tudo bem? Boa tarde, Lívio, boa tarde, Eliezer e a nossa audiência. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio, Galeno, Edna Maciel, telespectadores, boa tarde a todos. Daqui a pouco dou boa tarde também para João Magalhães. Elias, eu começo com você, um assunto muito sério, debatido lá na Câmara Municipal de Vereadores. Nós temos que realmente os nossos parlamentares devem aprovar esse projeto ainda em 2021, se não quiserem obrigar que o nosso município passe por sanções. A Prefeitura demorou a apresentar esse projeto que realmente é vital, que garante tantos benefícios ao nosso estado, à nossa capital do estado do Piauí, hein, Elias? Verdade, Lívio, não é? Essa reforma ela já aconteceu a nível de União, o estado do Piauí já aprovou e já tem executado, na verdade, suas devidas adaptações e agora o município de Teresina se vê obrigado a fazer
esta adaptação na legislação previdenciária dos servidores efetivos. É importante dizer que para os servidores atuais ela é optativa, mas para os próximos que ingressarem no quadro titular, ela é obrigatória, ela é automática. Veja só, nessa previdência convencional que contribuímos para o INSS, é preciso se ter um elevado número de trabalhadores na ativa para compensar os inativos, para garantir o pagamento das aposentadorias. E nessa complementar é um pouco diferente, ela funciona mais como uma espécie de aplicação direta do servidor na sua própria aposentadoria, né? Como se alguém tivesse garantindo uma reserva mais vantajosa para complementar sua renda nessa fase pós-trabalho, né? A chamada terceira idade, né? Melhor idade aqui no Brasil, ela tem suas características próprias, suas necessidades particulares, e aí entra essa discussão também relacionada à expectativa de vida que vem aumentando. Então os governos têm procurado alternativas, né, para garantir a sobrevida da previdência social. Lembrar que previdência, nós falamos aqui de aposentadoria, mas a previdência social ela inclui uma série de outros benefícios, né? Se fala em seguridade, existem as aposentadorias por invalidez, as aposentadorias por idade, os benefícios, né, auxílio, de repente a pessoa ficou sem poder trabalhar por um problema de saúde, enfim, muitas questões. O fato é que a Previdência é muito ampla no Brasil e tem sido repensada, principalmente considerando o déficit acumulado tanto a nível de Brasil, Estado e municípios. Edno Maciel, quando falamos de Previdência, particularmente aqui no Brasil, falamos também de rombo na Previdência. A nossa população envelheceu, o volume de pessoas aposentadas ou pensionistas é muito alta e a nossa, de certa forma, é uma pirâmide invertida, porque a nossa base de manutenção, de sustentabilidade da nossa sociedade, de certa forma, não é tão jovem. Temos uma sociedade um pouco mais envelhecida. Por isso, natural se falar em previdência e de rombo, mas também natural em se cobrar ações do poder público para que este problema seja equacionado, Edno. Exatamente. Até porque, como nós comentamos aqui outras vezes, a previdência, além da sua importância para os servidores, além de ser sustentáculo aí, ouvimos aí várias citações do que poderá acontecer de prejuízo se essa reforma da Previdência realmente não acontecer da forma com que está sendo colocado, já que sabemos que em nível federal ela é espelhada em nível federal, mas os próprios servidores, Lívio, nós conversamos com o sindicato, querem esclarecimentos melhor, né? Pedem que tenha um esclarecimento maior sobre essa reforma da Previdência. E como você falou, não só pensando na aposentadoria, né? E vimos aí as implicações de como ela deve ser feita, o que a capital perde, né? Se não for feita dessa forma. Citamos aí a parte de convênios, de licitações, da parte administrativa, é dinheiro que deixa de entrar, enfim, é prejuízo também. Então, temos que ver sobre todos os aspectos e principalmente nessa questão do servidor, porque, como você colocou, uma grande parte dos servidores estão envelhecendo, precisam desse apoio, precisam desse amparo e precisam ter opção. Pelo que eu entendi do sindicato, o que eles pedem é que tenha um esclarecimento maior por conta dessa opção. É opcional, como é que vai funcionar e também das taxas e alíquotas, né? Do valor e da porcentagem dessas taxas e alíquotas. João Magalhães já está aqui em nosso meio. Tudo bem, João? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde ao telespectador da Audio TV. Acredito que a principal preocupação acerca desta reforma da Previdência, que é algo inevitável, que é algo que realmente terá que ser cumprido pelo município de Teresina, se diz respeito na pressa em se debater este assunto, visto que é algo tão delicado e que, de certa forma, foi deixado para os últimos dias para ser debatido. Por exemplo, estamos em 22 de novembro e ainda os servidores, que são os principais interessados, estão imersos em dúvidas que, de certa forma, podem nem ser esclarecidas, porque o parlamento tem pressa em apreciar este projeto de lei que deve ser cumprido
a contento ainda em 2021. O medo, João, é de que essa reforma seja assodada, como se diz no popular, e acabe trazendo prejuízos para os servidores. Olha, Lívio, não se debate um assunto tão importante que envolve diretamente milhares de pessoas, um projeto como esse, de forma urgente, né? Isso não... Acredito que a própria prefeitura, por mais que tenha cometido erros na condução do relacionamento com o legislativo em alguns momentos, com certeza que os técnicos da prefeitura, o corpo político da prefeitura não acreditava que um assunto como esse fosse passar rapidamente pelo parlamento, principalmente porque lida diretamente com a classe dos servidores, que é uma das poucas categorias de trabalhadores que possuem aí uma boa capacidade de mobilização. Na iniciativa privada, essa mobilização é mais difícil. O trabalhador da iniciativa privada, muitas vezes, não vai poder faltar ao trabalho para ir protestar, porque senão vai perder o emprego. Mas o servidor público não. Ele tem todos os seus instrumentos de greve, de fazer manifestação, enfim, de se mobilizar e de ir ao parlamento protestar pelos seus direitos. Então, eu acredito que um assunto como esse, que envolve diretamente muitas famílias, ele jamais deve ser discutido em regime de urgência, porque é preciso que todas as luzes sejam jogadas nesse texto aprovado. Acredito que a própria prefeitura já deveria imaginar que um projeto como esse não passaria, até porque os próprios vereadores não têm interesse em aprovar isso de forma assodada, porque serão prejudicados politicamente lá na frente, até porque a Previdência é um assunto que vai estar presente na vida do servidor daqui para frente. Aqueles que ainda estão trabalhando, como bem explicou o Eliezer, precisam estar segurados em algum ou outro momento da sua vida junto ao regime de Previdência. E quando ele vai quando ele se aposenta, aí que obviamente ele já fica ali como profissional vinculado diretamente ao Instituto de Previdência, portanto, tanto enquanto ele está trabalhando quanto ele se aposenta, é um assunto que ele vai levar para o resto da vida, essa questão da Previdência, portanto, é um assunto muito complexo e eu acredito que os servidores ainda vão se mobilizar bastante para ver até onde é possível ceder, enfim, é realmente uma problemática mundial a Previdência. No Brasil, a gente acompanhou nos últimos anos as discussões, como se deram lá no Congresso Nacional. O governo do Piauí foi mais esperto, porque aproveitou aquela briga nacional e já inseriu ali na Assembleia Legislativa uma discussão de forma bastante transparente, né? Mostrando números, mostrando déficit, mostrando o que precisaria ser feito para tentar trazer um certo equilíbrio para esse setor da Previdência. Agora aqui na Prefeitura a gente observa esse problema e eu acredito que ele não será solucionado da noite para o dia e acredito que tanto a Prefeitura errou bastante quando colocou esse assunto para ser discutido aí nos últimos dias, vamos dizer, nos últimos dias úteis, né, do parlamento, porque de fato eu acredito que os trabalhadores não vão deixar que esse assunto seja discutido assim de forma urgente. E que não reine a falta de informação em meio a mais uma atrapalhada causada pela falta de planejamento da Prefeitura Municipal de Teresina. Vamos mudar de assunto, lá do Palácio do Planalto ao Palácio de Karnak, sem constrangimento nenhum. Assim está o PSD aqui do estado do Piauí. O partido apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também o seu arquirrival, o governador Wellington Dias. Mesmo com as divergências políticas, a legenda espera decidir o seu resumo, o seu rumo em 2022, já nos próximos dias. Não bastasse a briga entre Lula, que vai ser candidato de Wellington, e Bolsonaro, o PSD terá mais um problema no próximo ano. A sigla deverá lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à presidência. Em meio a 3 caminhos possíveis, o PSD evita falar em uma definição por enquanto. A sigla quer dar tempo ao tempo, como revela o deputado estadual Georgiano Neto, que você acompanha aí nesse registro fotográfico. Para ele, a definição do cenário ficando mais clara apenas no próximo ano vai ajudar o PSD a tomar uma decisão mais acertada. Esta é a análise de Georgiano Neto. Eliezer, e a sua? PSD está cheio de opções, está muito bem. Está tentando se garantir, se viabilizar por meio de uma série de alternativas, né? Mantendo alinhamento com o governo federal, com o governo estadual. Agora eu vejo aí uma dificuldade maior nesse relacionamento com o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro naturalmente deve disputar a reeleição e o PSD, tendo um partido próprio, já se coloca como opositor. E isso pode trazer aí consequências. O PSD pode perder espaços importantes que ainda tem no governo federal
para se posicionar definitivamente como oposição ao presidente Bolsonaro. Né? No momento, ainda se mantém esse bom relacionamento. O próprio PSD do Piauí tem indicações de cargos federais, a exemplo do INCRA, que já me vem logo à memória, no Piauí, sinal que o alinhamento político está mantido. Tem uma direção também na FUNASA, lá está o ex-prefeito de Água Branca e ex-presidente da PPM, Jonas Moura, como indicação do PSD. Enfim, os espaços estão garantidos, estáveis, né, aparentemente estáveis, mas a partir do momento que se fala em candidatura própria, pode não ser mais bem assim, né? E no que diz respeito ao PSD junto à base governista aqui no estado do Piauí, aí sim nós observamos uma segurança maior. O PSD realmente fazendo questão de estar na base, se colocando ali como um aliado no projeto político que deve ser aí liderado, coordenado pelo próprio governador. O Partido dos Trabalhadores, né, já tem apresentado um pré-candidato à sucessão, Rafael Fonteles, e o PSD disputando essa indicação da vaga de vice, né? Sabemos que outros partidos da base têm interesse, especialmente o MDB, mas até o momento o PSD não desistiu, tem brigado até a definição, até o momento em que vai se bater o martelo em relação a este ponto. O PSD se mantém motivado, insistente para indicar a vaga de vice da chapa governista, né? Vamos saber se será contemplado dessa forma ou de que outra forma. O fato é que o PSD se mantém com essa mesma perspectiva de estar aliado ao governo do estado. Mudando de assunto, o PSDB decidiu suspender a votação remota das prévias que vão escolher o candidato do partido à presidência da República em 2022. A decisão foi anunciada após uma reunião entre o presidente da sigla, Bruno Araújo, com os 3 candidatos internos. Os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-senador Arthur Vigílio. Uma nova data para a reabertura do processo eleitoral ainda vai ser informada de acordo com Luciano Nunes, presidente estadual da sigla aqui no Piauí. A votação remota das prévias tucanas foi marcada neste domingo, dia 21, por instabilidade no aplicativo criado para a coleta desses votos de forma descentralizada, não presencial. Tucanos de peso, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não conseguiram votar de forma remota. Os votos presenciais depositados domingo em uma urna eletrônica no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, lá em Brasília, foram computados com sucesso. A totalização desses votos remotos e presenciais deve ocorrer apenas no final do processo de votação completo. João Magalhães, mais um ponto negativo para o ninho tucano, que não consegue dar uma dentro, hein, João? Mais uma votação que deveria ser simples, deveria ser marcada pela tecnologia, deu errado. Isso mesmo, Lívio. Acredito que é um episódio que culmina aí com esses fatos negativos que o PSDB vem realizando nos últimos anos. O partido deixou de polarizar a disputa presidencial no Brasil em 2018, de lá para cá entrou em uma grave crise de identidade política, e agora aí, tinha nessas prévias partidárias uma possibilidade de agitar a sua militância, de fazer líderes regionais se tornarem líderes nacionais, mas esse próprio processo não ocorreu da forma que o partido esperava, principalmente no dia principal, né? No dia da eleição, no dia da votação. Algo que era para ser um dia festivo se tornou aí dor de cabeça e motivo de disputa interna novamente, fazendo com que os ânimos no PSDB ficassem acirrados. Portanto, eu acredito que é mais um capítulo triste, eu diria, na história do PSDB. Agora, esperar que esses problemas de tecnologia sejam corrigidos, esperar também para observar, para ver se a militância tucana consegue, em meio a todos esses percalços, se unir em torno de um projeto presidencial para 2022. É bom lembrar que tanto João Dória como Eduardo Leite vinham aí como os principais nomes, né, dessa disputa, que também conta com o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Vigílio, mas é preciso que a gente lembre que João Dória e Eduardo Leite é quem vinham aí protagonizando esse debate e agora
fica aí mais um capítulo triste nesses últimos dias para a gente registrar no Ninho Tucano. Eu acredito que a expectativa do partido certamente não era essa. Quando o partido previu, organizou essa questão das prévias, era exatamente para mobilizar a sua militância, mas o que a gente observa é que foi um processo que não ocorreu da forma como o partido queria, principalmente nesse dia principal, que era o dia das eleições internas. Vamos aguardar para ver no que dá. Outra informação, só que agora é local, o governador Wellington Dias desembarcou em Teresina na manhã deste domingo, dia 21 de novembro, e encerrou o período de 15 dias de afastamento do governo do estado. O governador testou positivo para a Covid-19 na Escócia, onde participava da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Ele esteve em quarentena desde então. Logo após desembarcar, Wellington Dias reassumiu o governo do estado do Piauí, que estava provisoriamente com a vice-governadora Regina Souza. O governador retornou em um momento crucial, em que se focam os esforços para o debate acerca do orçamento 2022. O assunto é um tema de audiência pública na LEP e os poderes judiciais e legislativo querem maior orçamento do que o que está ofertado a princípio. Edna Maciel, Wellington Dias já voltou, mas não voltou com folga não, voltou tendo que se focar em questões administrativas que requerem a atenção dele. E ainda mais quando se fala de orçamento, né? E se fala de gastos, e se fala de investimento. Está aí o retorno de Wellington Dias, realmente vem num momento muito importante. Essa é uma discussão que já tem algumas críticas em relação ao orçamento, né? A oposição já fez suas críticas e agora cabe aí ao chefe do Executivo, mais uma vez, né, fazer essa articulação, verificar todos os pontos e dar essa retomada, né? A vice-governadora que ficou no lugar do governador, né, que teve esses dias todos aí, fez várias, conseguiu viajar, chegar mais perto aí ainda do eleitor piauiense, assinou algumas parcerias, né, principalmente nas questões envolvendo o rural, enfim, tomou algumas decisões cruciais, aproveitou bem esse tempo que esteve à frente aí como governadora, e agora é aguardar o Wellington Dias retomar, pelo que a gente sabe pelas redes sociais do próprio governador, está bem de saúde, né? Então vai se recuperando e retomando aí com uma questão que é um ossinho duro de roer também. Com certeza. Já que estamos falando de orçamento, foi realizado na Assembleia Legislativa uma audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual para 2022. Diversos órgãos da gestão estadual participaram do debate. 14 bilhões e 600 milhões de reais. Essa é a expectativa de receita para o estado do Piauí em 2022. A previsão foi apresentada pela Secretaria de Planejamento, responsável pela elaboração da peça orçamentária. O valor deve garantir todo o funcionamento da máquina pública e novos investimentos. A área da saúde deve receber incrementos, ainda por conta dos efeitos da pandemia. A área da saúde apresenta crescimento, um crescimento em torno de 25% do seu orçamento, justamente fazendo todo um ajuste dessa nova realidade que a pandemia traz e que nós ainda estamos vivendo, e principalmente com as consequências da pandemia, né? Porque a gente tem uma série de pessoas com sequelas da Covid e que requer tratamentos especializados e que o Estado vai ter que investir nisso. Para deputados que fazem oposição ao governo, há discrepâncias na distribuição dos recursos. E no caso da saúde, hospitais de alguns municípios podem deixar de funcionar. Nós temos nessa situação o Hospital de Santa Filomena, um município bem longe de saúde, muito longe, que precisa melhorar a situação dele, incrementar, reformar, colocar recursos para que ele funcione bem, ter médico 24 horas, equipamentos. Eu coloquei emenda para aquela cidade, para comprar raio-x, mas precisa de tantas coisas lá. Então, lá inviabiliza 100%. O hospital pode fechar as portas. Assim é em Itainópolis, Francinópolis e tem outros municípios
que vieram reduzidos em torno de 50% aproximadamente. E aí nós queremos que pelo menos volte ao que era o ano passado. O Ministério Público sugeriu recursos específicos para o desenvolvimento de potenciais regionais. Cada região ela possui uma matriz econômica. Se a gente vai para a região norte, vai ter o oceano, vai ter a questão litorânea, vai ter o índice pluviômetro, ou seja, vai ter mais chuva. Se a gente vai para a região picos e região ali, vai ter outra matriz econômica. Então, assim, cada região que já está mapeada pelo Estado possui um potencial econômico. Então, se todas as instituições tiverem um olhar orçamentariamente falando para desenvolver essas potencialidades regionais, quem ganha é a população em riqueza. Nós vamos estar fomentando que a população gere riqueza para ela e, consequentemente, o Estado também vai ficar mais rico. Como novidade no processo de tramitação da lei orçamentária, será realizada uma audiência pública para planejar a destinação de recursos para a capital. Nós temos que saber onde é que estamos empregando o dinheiro, não só para que a máquina pública ande com pagamento de servidor, com custeio, mas principalmente com investimentos, para que a gente possa gerar mais renda e felicidade para a população. Vamos lá, pontos importantes desta reportagem de Eliezer Rodrigues. Eliezer, denúncia de discrepância entre de certa forma, destinação de recursos, hein? Pois é, Lívio, essa foi uma queixa apresentada pela bancada de oposição, porque qual o ponto de conflito que nós identificamos aí nos discursos? Primeiro, de um lado, a Secretaria de Planejamento, que é responsável por fazer todo esse desenho orçamentário, garantindo um aporte maior de recursos para a área da saúde. Ainda se consideram as consequências da pandemia, né? Por mais que estejamos aqui ansiosos para que se vire essa página, mas as pessoas ainda estão com sequelas e precisam de acompanhamento na rede pública de saúde. É preciso manter uma estrutura ativa para caso uma onda da doença aconteça, a rede pública possa dar a assistência necessária à população, enfim. Então, um aumento aí da ordem de 25%, né, em relação a 2020, de previsão para 2022, de 2021 para 2022. Agora, por mais que se tenha essa expectativa, a oposição na Assembleia identificou que alguns hospitais, especialmente de pequeno porte, né, de regiões, de cidades pequenas, distantes da capital, perderam aí em previsão de recursos. E há um temor aí, dependendo da proporção de redução, que o hospital, os hospitais venham de fato a deixar de funcionar. Aí entra o exemplo das cidades que foram citadas aí pela deputada Tereza Brito, né? Mas, de toda forma, é importante explicar que esta é uma etapa, né, da tramitação da lei orçamentária, uma etapa regimental, prevista pela Constituição. É assim que se constrói o orçamento, né? O Estado faz estudos técnicos, né, a Secretaria de Planejamento, acerca das previsões de receitas, as fontes de recursos, e aí também faz uma previsão das despesas. E é natural que os órgãos ali compareceram órgãos representantes de diversas instituições, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, né, os próprios parlamentares ali na Assembleia, defendendo suas demandas próprias, né, das instituições, né, nada pessoal. E é natural que esse embate aconteça. O fato é que é necessário que se chegue a um consenso. A audiência pública para gerar consenso, para realmente dizer, olha, tantos por cento para uma área A, tantos por cento para uma área B, vamos aumentar aqui, reduzir ali, até se construir um texto o mais consolidado possível, de acordo com as prioridades para o estado do Piauí. Edna Maciel, o Ministério Público também não satisfeito, querendo reforçar suas unidades para o interior do estado. Pois o que deve ser feito é o papel do Ministério Público, e o que deve ser feito numa questão dessa de orçamento, em que se divide o bolo, como a gente fala popularmente, é que deve ser dividido de forma certa, os recursos devem ir para as áreas certas, devem ter suas prioridades, e o Ministério Público tem a sua função. E no interior do estado nós temos que perceber ainda mais os recursos para a área da saúde, né, e para as outras áreas também, mas vimos aí as questões envolvendo hospitais da rede municipal, e
creio que se chegará, como Eliezer disse, ainda é uma etapa, ainda temos outras fases, vários órgãos, os órgãos fiscalizadores têm que cumprir o seu papel e são recursos importantes. Então, além dos órgãos, nós também vamos acompanhar para e passo e esperamos que a audiência pública realmente tenha os resultados que ela deve ter, positivos, e que os recursos sejam encaminhados de forma correta para os setores que são prioridade e que movem o Estado. Lembrando a você de casa que o orçamento previsto para 2022 está na casa de 14 bilhões e 600 milhões de reais. João, a gente está diante de uma cobrança sempre, de certa forma, muito calejada por todo o estado do Piauí, Brasil afora. Nós estamos olhando sempre para o interior, cobrando mais participação no repartimento deste bolo do orçamento, para o que a capital. Nós temos, de certa forma, a capital do estado do Piauí sempre muito privilegiada, porque tem o maior ICMS, tem a maior arrecadação, os maiores serviços, a economia se desenvolve de uma forma mais forte aqui na capital. Mesmo assim, temos Henrique Pires lutando por trazer mais recursos para Teresina. Vai ser uma queda de braço muito forte, visto que com a evolução dessa pandemia do novo coronavírus, nós percebemos a importância de estarmos sempre com o interior dos nossos estados cada vez mais preparados e munidos para atender, no caso da saúde, por exemplo, os seus cidadãos em loco, não precisar mandar tudo para a capital. Acredito eu que se tivermos um interior reforçado, a necessidade de recursos para a capital, de certa forma, se torna um pouco questionável. Mas Henrique Pires está lutando por mais recursos para a Teresina, defendendo, é claro, o correligionário dele, doutor Pessoa, ambos do MDB. É interessante a gente ter o seguinte olhar, o orçamento é um instrumento importante, o tanto que prevê, né, as receitas, o dinheiro que vai chegar nos cofres do governo do estado ano que vem, e também aponta ali os gastos que o governo do estado deve ter em todas as áreas da gestão pública. Agora, é dinheiro público, é dinheiro do povo, que obviamente precisa voltar através da prestação de serviços públicos para essa população em qualquer município do estado. É até natural, obviamente, que os políticos, que os deputados, que cada um tem a sua parcela lá do orçamento, tem a sua emenda, cada poder também tem a sua parcela lá no orçamento geral do estado. É natural que cada um puxe, né, a brasa para a sua sardinha, tentando levar investimentos, tentando ter um olhar especial para aquela região onde ele possui bases eleitorais, mas é preciso que a gente realmente tenha aquela consciência, que os gestores tenham a consciência de que o dinheiro público precisa chegar em todos os municípios, aonde tem piauiense, é para o piauiense ter acesso a esses recursos, seja através de obras de infraestrutura ou mesmo pela prestação de serviços na área da saúde, da educação, da própria segurança pública, enfim, isso é natural. Agora, é claro, quando a gente olha para essa distribuição de orçamento relacionado ao tamanho dos municípios, Teresina sempre será mais privilegiada. Agora é preciso realmente que a gente tenha esse olhar para os municípios pequenos, que muitas vezes não têm uma capacidade muito grande, uma representatividade política muito grande para reivindicar recursos, muitas vezes recursos essenciais para a construção de obras essenciais. O representante do Ministério Público falava ali, por exemplo, de municípios que precisam ter um olhar específico, um olhar especial para a questão da falta de água. Isso é uma realidade que a gente sabe que ocorre todos os anos, principalmente a partir do mês de setembro. Muitos municípios do Piauí sofrem com a escassez de água. Então é no debate do orçamento público que com certeza é a hora de alguém levantar essa bandeira, levantar essas bandeiras sobre assuntos que são importantes e que têm a capacidade de mudar, de melhorar a vida das pessoas. Teresina, obviamente, é privilegiada porque, de fato, é uma capital, tem maior representatividade política, a própria prefeitura é uma grande arrecadadora, tem, com certeza, as condições, ou pelo menos deveria ter as condições de uma arrecadação própria muito alta, coisa que as pequenas prefeituras não possuem, mas enfim, esse momento é o momento do debate. E é bom lembrar, ouvindo também as críticas da oposição, de que a peça orçamentária, ela está ali para debate e mesmo depois de aprovada, ela pode sofrer modificações, né? Recursos podem ser remanejados de uma área para outra. Muitas vezes o governo destina uma grande parte, grandes números de recursos para determinada área, mas na hora da execução precisa remanejar
de uma área da educação para a saúde, enfim, isso é natural, isso é comum, mas esse debate é importante e quanto mais pessoas interessadas em participar desse debate, levantar bandeiras que normalmente a gente não vê no dia a dia, com certeza, mais eleva o nível desse debate público. Com certeza. Só para a gente encerrar rapidinho o nosso quadro desta segunda-feira, eu quero ir agora para o portal odia.com, lá tem informação em tempo real acerca de um encontro que promete, que vai ser realizado amanhã lá em Brasília. Vamos lá, Jéssica, pode soltar aí o portal, porque de acordo com o repórter Tássio Cruz, nosso querido Tássio, aquele abraço para você, viu, garoto? Sentindo sua falta. A bancada do Partido Liberal confirmou para amanhã, terça-feira 23, uma reunião com os deputados e líderes da sigla para definir os rumos do partido para o próximo ano. Em crise com o anúncio da possível filiação do presidente Jair Bolsonaro, a legenda enfrenta um dilema no estado do Piauí, entre apoiar o presidente ou se manter na base do governador Wellington Dias. Uma ala da sigla defende uma posição neutra em âmbito federal, não declarando apoio a Lula, candidato de Dias, nem a Bolsonaro, que poderá ser membro do PL. Um outro grupo pode deixar o PL em meio a esta confusão. A matéria completa você lê no seu portal odia.com, já está aparecendo aí no seu monitor. Quero sua análise, João Magalhães. E aí? O que você espera desse encontro de amanhã? Essa possibilidade de neutralidade não existe na política. Muito estranha. A eleição do ano que vem caminha para ser bastante acirrada, para ser polarizada, e aí, nessa hora, é preciso ficar muito claro. Ou você está de um lado ou você está de outro. Não tem essa de ficar em cima do muro. E o PL ao que tudo indica, será o partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, mesmo que a sigla não queira fazer campanha para o presidente Bolsonaro aqui no Piauí, pode ter certeza que caso os integrantes do PL que fiquem no PL aqui no Piauí digam, olha, nós não vamos pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro, isso terá um preço. E esse preço pode ser, inclusive, o envio de recursos do fundo eleitoral para que esses candidatos façam suas campanhas, ou, no caso, a não vinda desse recurso para eles fazerem campanha. Então, realmente, eu acredito que essa tese de neutralidade não existe para o ano que vem. Próprios líderes do Partido dos Trabalhadores, ligados ao governador Wellington Dias, também falam abertamente, olha, não dá para caminhar com o partido de Jair Bolsonaro junto aqui conosco no nosso palanque. Como é que a gente faz uma campanha para Rafael Fonteles, do PT, governador, pedindo voto para Lula, presidente, e ao nosso lado aqui tem o partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, realmente, não acredito nessa tese de neutralidade, assim como também não acredito que o próprio Partido dos Trabalhadores queira o PL, com essa nomenclatura. O PT quer o grupo político, que pode muito bem ser acomodado em outros partidos, mas eu não acredito nessa tese, nem da neutralidade, nem de que o PL de Bolsonaro, caso isso se confirme, fique no palanque de Wellington Dias. O cara já está chamando o PL de Bolsonaro. Edna Maciel, sua expectativa para este ano? Olha, é totalmente incoerente, né? Não dá para a gente nem imaginar, até por conta de tudo que a gente noticia aqui, que a gente acompanha em entrevista. Não dá, é uma contradição muito grande. Uma coisa é uma orientação de um partido, como nós já vimos aí, em vários casos, do PTB, do próprio PSDB, uma orientação de um partido. Agora, nós estamos praticamente às portas de uma eleição, nós vamos ter palanques. E aí, como é que faz? Como é que vai juntar uma ideologia totalmente diferente de uma linha que a gente sabe, que é do presidente Bolsonaro, devendo aí se realmente se filiar ao PL, né? E com o Partido dos Trabalhadores com uma ideologia totalmente diferente e escancaradamente já falando que seria impossível esse palanque. Então, não tem notícia de bastidor que confirme o sucesso desse em cima do muro, né? Não tem, nós estamos num momento de posicionamento. Verdade. Então, esse momento não é um momento de ficar em cima do muro e eu tenho plena convicção de que essa é uma situação, vai ser uma situação assim histórica, inédita, de gerar muita manchete para os nossos meios de comunicação, se realmente vier acontecer. Eliezer, só para encerrar rapidinho, suas expectativas acerca deste encontro, sabendo que já foi noticiado amplamente de que os deputados que são filiados ao PL aqui no estado do Piauí têm vários convites, viu, nosso telespectador? Sem partida que eles não vão ficar, Eliezer. Com certeza, Lívio. São mandatários, têm espaços importantes na gestão pública, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, então convite realmente não faltam aos
dirigentes do PL no estado do Piauí. Agora eu vejo um partido, né, apesar dessa questão nacional, muito convicto da sua aliança com o governador Wellington Dias. Verdade. Até porque tem sido uma aliança promissora. O PL tem tido o devido retorno, tem participado ativamente, diretamente, em indicações importantes no governo do estado, e mesmo antes de sentarem à mesa para debaterem localmente essa questão, os deputados ouvidos ali, alguns separadamente, sempre reafirmavam nessa linha, né, de manter a parceria com o governo do estado e de, inclusive, estarem no palanque com o ex-presidente Lula. Né, chegaram a mencionar, em palavras diretas, essa possibilidade, né, de apoiar a candidatura aí futuramente, pós-formalizada, do ex-presidente Lula à presidência da República aqui no Piauí. Então, realmente, a tendência é que esses deputados, uma vez se configurando aí a filiação de Bolsonaro ao PL, é que eles venham procurar outros destinos. Agora sim, é interessante ter um futuro partidário equivalente, né? Ou seja, procurar um partido com uma expressão, um tamanho, uma dimensão parecida com a do PL atualmente. Isso a nível de Congresso Nacional e a nível de Estado também. Veja que não é à toa que o presidente Bolsonaro, né, lá de Brasília, escolheu o PL, né, pela bancada que tem, pela expressão nos estados. Então isso envolve aí a repartição de recursos, fundo partidário, fundo eleitoral. Quem é pré-candidato com certeza pensa nesse aspecto, porque o financiamento privado de campanha foi proibido no Brasil, então é bom garantir um bom financiamento público. E o critério são exatamente cadeiras na Câmara Federal, e nos estados é importante ter um partido competitivo nesse aspecto também. Enfim, ninguém vai deixar uma estrutura grande, promissora, por uma estrutura menor. Ninguém vai se arriscar a esse ponto, né? Sabendo que não se pode mais fazer coligações, sabendo da dificuldade de fazer federações. Então, assim, muitos fatores são pesados nesse momento. Okay. Mas, quem é acostumado a mandar no partido, para dar uma de soldado depois é mais difícil, viu? Com certeza. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Edna Maciel, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigada a todos, principalmente a nossa audiência. Boa semana, João Magalhães. Boa tarde para você também. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Política do dia.